Fabiano, onde as empresas de serviço mais perdem dinheiro hoje, na tua opinião? Elas perdem muito dinheiro hoje usando tecnologia sem pensar antes no retorno que esse investimento vai ter. E para quem nunca usou IA, o que fazer amanhã? Começar a usar a inteligência artificial de alguma forma, mesmo no nível pessoal, vai ser interessante começar a usar para entender exatamente o que recebe de resposta. E a segunda dica é estudar um pouco sobre IA também, porque é preciso ter algum embasamento teórico. Quando a gente vai para o nível negócios, né, não a pessoa, sim o líder ou a liderança de um negócio, daí o buraco é um pouco mais embaixo. Aí precisa, de fato, entender a inteligência artificial como um investimento da empresa. E aí, como todo investimento, é preciso entender custos, aplicabilidade e o retorno que isso vai ter. Qual a pergunta que a gente deve fazer para evitar gastar dinheiro com a ferramenta errada? Na verdade, a ferramenta errada começa no erro de planejamento, né? Como eu vou aplicar uma solução dentro da minha empresa e que retorno eu vou ter em cima daquela solução. Então, você não precisa exatamente saber qual ferramenta usar, você precisa saber como extrair valor de qualquer ferramenta, né? Qualquer tecnologia. A ferramenta vai ser a certa ou errada quando você tiver já um plano estabelecido. Então, a ferramenta vai depender do plano, essa é a resposta curta. E qual tu acha que é o erro mais comum das PMEs quando a gente fala de inteligência artificial? Ficar parado, né? Ficar parado vendo o que o concorrente está fazendo, usar no nível pessoal, às vezes, para resolver um problema somente pessoal dentro da empresa e não entender que a inteligência artificial é uma tecnologia transversal, que todo o mercado vai ser impactado, não só o teu mercado, mas o mercado do teu concorrente indireto, muitas vezes. Então, pode acontecer de uma empresa ou de um segmento que é teu concorrente criar uma solução de IA que vai passar a concorrer contigo, né? A gente sabe que mercados acabam se verticalizando muitas vezes e a inteligência artificial permite um acesso à tecnologia mais facilitado. Então, cuidado, né? Se você ficar parado, às vezes alguém que não é teu concorrente pode virar concorrente porque acessou essa tecnologia e conseguiu transformar o seu negócio. E um sinal claro da perda de dinheiro com a inteligência artificial? O sinal claro da perda de dinheiro é quando você tem uma conta para pagar de ferramentas de IA e não consegue ver essa produtividade refletida no seu caixa. Então, a inteligência artificial ela tem um nível pessoal que a gente fala, né, que ajuda a gente a resolver tarefas no nível pessoal, às vezes dentro da empresa, mas quando a gente, como liderança empresarial, olha para a inteligência artificial, a gente tem que olhar uma planilha. A planilha, quanto vai custar e o quanto eu vou ter de retorno. Isso é a primeira etapa, né, de planejamento, entender que custa dinheiro, mas tem que ter retorno ali na frente. E aí tem a adequação da solução que tem que ser pensada, né, dentro dos processos da empresa, dentro da forma que a empresa trabalha. E o primeiro passo para automatizar? O primeiro passo para automatizar é revisar processos, né? Porque quando você utiliza a inteligência artificial para automatizar um processo que não está bem aceitado, pensa que você vai escalar a ineficiência, você vai transformar um problema num problema ainda maior, né? Então a gente vê isso acontecer bastante, né? Processos que não estão muito bem organizados, usando inteligência artificial, criando, por exemplo, documentos maiores para serem revisados. E esses documentos estão dentro de um processo que não está sendo automatizado, não está acelerando. Então isso é um sinal ali de que o primeiro passo para a automação não está sendo bem executado, que é entender bem como o processo funciona com e sem a inteligência artificial, né? Algo simples dá resultado rápido? Com certeza, algo simples dá resultado rápido. A gente divide as soluções de inteligência artificial em 3 níveis. O nível 1 é o nível mais simples, é como configurar um GPT, um Gem, um espaço dentro de uma ferramenta de IA. Esse nível é o mais simples, que dá muito resultado, dependendo de como você encaixa no processo. O nível 2 é o nível onde você já tem uma integração de alguns sistemas, onde você faz, por exemplo, o calendário conversar com o e-mail e isso tudo se conectar no WhatsApp. Você precisa ter um modelo de automação integrado, né, entre esses sistemas. Esse é o nível 2. O nível 3 é quando você cria um software que tem IA embarcada. E aí é um mais evoluído, mais complexo. Mas desde o nível 1 a gente já tem resultado. E o teu conselho para quem está frustrado com a inteligência artificial? É normal se frustrar. Então o primeiro conselho é aceita a frustração, processa essa frustração, mas segue em frente. Segue em frente porque é uma tecnologia transversal, está impactando todos os mercados. Então a frustração tem que se transformar em vontade de buscar mais informação, buscar mais conexões, mais networking e
continuar experimentando mais. Não é errado se frustrar e não é também perda de tempo, na minha visão. Existe, na adoção de toda nova tecnologia, existe uma espécie de vale que a gente tem que passar, que é o vale da decepção com a tecnologia, porque as tecnologias elas são transformadoras, e a partir do momento que a gente pensa em colocar uma tecnologia dentro de um ambiente ou dentro de um processo que está funcionando de um determinado jeito, às vezes essa tecnologia precisa quebrar esse processo, precisa mudar esse processo para poder acelerar ele depois. Então existe essa frustração, e ela é bem comum, mas não é o fim do mundo, é um sinal de que é importante seguir em frente.